Saiu uma pesquisa recente aí, que os cristãos são os que mais prosperam financeiramente no Brasil. Diga amém por isso. Você não está prosperando, eu declaro que você vai prosperar em nome de Jesus. Diz que os cristãos são os que mais estão prosperando no Brasil. Aí uma pessoa falou, agora eu vou virar cristão. Nem nada, nenhum problema alguém chegar até Jesus porque ele quer prosperar. Mas o problema é o seguinte, o alvo de Deus não é que você seja tão somente um cristão, a fim de que todos sejam conforme Jesus. E Deus começa um processo para trabalhar no nosso coração, para nos fazer conforme Jesus. E esse processo de nos colocar conforme Jesus, ele vai passar por um processo. E o primeiro, Deus nos coloca numa escola de humildade. Deus nos coloca numa escola de humildade. Porque a principal característica de Jesus é a humildade de Jesus. Deus nos coloca numa escola de humildade. Lá em João capítulo 13, anota aí João capítulo 13, leia esse capítulo, João capítulo 13 é demais. Em João capítulo 13, no verso 5, a Bíblia fala de algo que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos, em João 13, no verso 5, depois ele deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Gente, não tem coisa mais constrangedora do que lavar o pé de alguém. Aqui na igreja, de vez em quando, arrumavam um negócio de lavar pé. E eu lembro que uma das ocasiões que resolveram lavar o pé, eu estava aqui e eu tenho problema com as minhas meias. Eu herdei do meu pai um dedo que é meio para cima, meu dedão. E minha unha rasga qualquer meia, pode ser a meia que for, até meia de ferro, se bobear, rasga até o sapato. E aí começou esse negócio de lava-pé, rapaz. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Minha meia deve estar rasgada. E aí eu já fiquei constrangido. Eu falei, consegui sair, fui na casa pastoral, arrumei uma meia. Mas Jesus está lavando os pés dos discípulos. E os discípulos não tinham sapato na época. Não era essa coisa bonitinha, meia soquete, tal, baruel, né? Baruel que chama, né? Desodorante para pé, não. Já viu aquelas unhas cascudas? Já viu aquelas unhas? Aquelas unhas cascudas. Esse era o pé dos discípulos, de andar todo dia, ali de sandália. Jesus agora ele vai ter um ato de humilhação, de lavar os pés dos discípulos. Jesus agora, ele vai, por que Jesus está mostrando? Porque olha, na escola daquilo que eu faço, é necessário ter humildade. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Entende? Humildade não é ficar pensando menos de mim, é eu pensar menos em mim. A humildade que Jesus pregou, Jesus não teve essa humildade, não, eu sou filho de Deus, eu vim para mudar o mundo. Jesus era cheio de convicção. A humildade que Jesus prega, não é você ficar se diminuindo, a humildade que Jesus prega é você pensar menos em você e pensar mais nos outros. Essa humildade que Jesus está mostrando aqui, e essa escola da humildade, é porque a chave da vida de Jesus é a vida pelo outro, é a vida em prol do outro. O enfoque está no outro, o importante é o outro. A humildade de Jesus não é pensar menos dele, mas a humildade de Jesus é pensar mais no outro. Jesus ele estabelece uma escola de humildade. Ele lava os pés dos discípulos. E aí Deus faz um processo de esvaziamento. O que Jesus disse? Aquele que quer ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. A gente gosta desse texto, né? E eu não sei você, logo que fala negue-se a si mesmo, a gente pensa em fazer alguma coisa para negar a nossa carne. Mas, sabe, lá em casa nós somos, graças a Deus, nós somos em 4 irmãos. E na época que ia comprar roupa para todo mundo, porque parece que todo mundo perde roupa na mesma época, né, Wellington? O Wellington é de uma família de 3. Na época que todo mundo perdia roupa junto, a gente saía para comprar roupa, e minha mãe saía para comprar roupa com todo mundo. E quando minha mãe ia comprar roupa para todo mundo,
Então ela ia lá, meus irmãos mais velhos, ia lá na parte do Gustavo, vamos comprar roupa, comprava roupa para o Gustavo, comprava roupa para a Aline, comprava roupa para a Esther, comprava roupa para mim, então comprava roupa para todo mundo. Quando chegava no caixa, a gente sempre perguntava, mãe, e isso foi incontáveis vezes, aliás, sempre foi assim, mãe, e a senhora? O que ela respondia? Não, para mim nem precisa. Alguém já viu essa cena aqui com sua mãe? Com alguém mais já presenciou essa cena, que a gente tinha mais irmãos? Não, para mim não precisa. Agora é interessante, minha mãe não entrava na loja e ficava, ai Jesus amado, aquela promoção, aquela saia nova está amarrado. Em nome de Jesus, aquele sapato, Jesus amado, aquele sapato, não, aquele sapato, não. Porque negar-se a si mesmo não tem a ver com você olhar para você e tentar ficar se mudando. Negar-se a si mesmo tem a ver com uma disposição de se dar mais pelo outro. Quando eu me dou mais pelo outro, chega no caixa e eu falo, não quero nada. Mas por que eu não quero nada? Porque não preciso de nada. Jesus aqui, quando nós falamos dessa escola de humildade, nós estamos falando de uma escola de disposição, de negação de quem eu sou. E como que eu nego quem eu sou? O centro do Evangelho nunca foi você. Você vai ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar você como centro. Sabe o que é o centro do Evangelho? Cristo e os outros. A chave do Evangelho é sempre Cristo e os outros. Para que Deus te dá alguma coisa? Para o reino e para os outros. Para que Deus faz alguma coisa na sua vida? Para o reino e para os outros. Entende? A chave do Evangelho é para o reino e para os outros. A chave do Evangelho é olhar agora e falar, olha, o que eu tenho na minha vida, esse negar-se a si mesmo, é uma vida que agora eu vivo em prol de Cristo e das pessoas. Quando nós estamos num processo de caminhar como discípulos de Jesus, Ele vai nos permitir passar pela escola da humildade, pela escola que o outro é mais importante, pela escola que o outro tem mais valor do que eu, pela escola de que agora meu nível de renúncia é de olhar para os outros, eu tenho disposição de servir os outros. Jesus falou, olha, aquele que é seu maior, é aquele que mais serve. Sabe quem é maior no reino dos céus? É aquele que mais serve. Jesus, ele falou quando ele foi lavar os pés dos discípulos, olha, eu vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu te falo, se Jesus não veio para ser servido, por que você acha que você veio para ser servido? Se Jesus não nasceu para ser servido, por que você acha que você nasceu para ser servido? Se a existência de Jesus não tinha a ver com sirvam-me, e ele poderia ou não poderia? Poderia. Mas se a existência de Jesus não tem a ver com sirvam-me, a nossa existência, quando nós estamos caminhando no caminho de discipulado, é uma existência de humildade, de entender, eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir. Eu não estou nessa igreja para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu não estou na vida dessas pessoas para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu não casei com a mulher que eu casei para ser servido, eu casei para servi-la. Eu não tenho as amizades que eu tenho para ser servido, eu tenho as amizades que eu tenho para servir. Essa é a escola que Jesus nos coloca, mas Ele nos coloca numa segunda escola, que é a escola do amor incondicional. Em João capítulo 13, lá no verso 1, Jesus vai falar na parte final, a Bíblia diz, olha, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, a parte final, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? O fim. E seja sincero, o difícil não é amar as pessoas, o difícil é amar até o fim. Porque tem uma diferença do amor e do amor até o fim. Só o amor incondicional vai até o fim. O amor que vai até o fim é o amor que tem uma disposição de suportar as pessoas. E aqui a Bíblia está dizendo, tendo amado os seus, amou até ficar chateado, amou até ter o primeiro problema, amou até descobrir que a pessoa não era perfeita, amou até o dia que a pessoa chegou no culto e não cumprimentou ele, amou até, não, tendo amado os seus, amou até o fim. O
que é essa disposição de amar até o fim? O amor incondicional faz parte da escola de Jesus, da escola dos discípulos. E eu digo para você, no mundo que nós amamos demais as coisas, Deus quebra todo paradigma, porque pessoas são mais importantes que coisas para Deus. Sabe, eu não tenho nada contra animal. Esses dias eu estava conversando com uma veterinária, acho que até do nosso meio, ela estava falando, pastor, o mercado de pets foi o mercado que não caiu na crise. Eu não sei você, parece que toda esquina tem agora um pet shop, um mega shop, um negócio enorme de cachorro. E nada contra isso. Você entra, você fica enlouquecido, tem tudo para cachorro, até celular para cachorro agora tem. O cachorro late com o dono e o dono vira mensagem. Tem de tudo agora de cachorro. Esses dias eu fui viajar, nós estávamos viajando, fui pegar um voo, rapaz. E tinha uma moça com uma bolsa toda moderna, mas era toda furada. Era uma bolsa de cachorro. Cachorro andando de avião. E ela dá uma pílula, o cachorro desmaiou. Eu não sei como é o nome da raça, daquela raça menorzinha que existe. Splinter? Spitz. O cachorro é do tamanho dessa caneca aqui, ó. E aí a mulher deu um remédio pro cachorro. O cachorro desmaiou. Aí eu falei, abre aí para eu ver o cachorro. A hora que ela abriu, não estou exagerando, o cachorro estava assim, ó, com a língua para fora e com as patas para o alto. Com a língua para fora, não estou exagerando não. Eu falei, moça, posso te dar uma notícia? Esse cachorro não vai voltar. Esse remédio matou seu cachorro. Duvido que esse cachorro volte. Ela falou, não, volta, já voltou outras vezes. Agora, nada contra cachorro, mas Jesus está falando sobre o amor incondicional. Porque o amor incondicional, ele não cobra nada em troca. Se for colocar na nossa vida a lista daquilo que nós mais amamos, talvez você coloque carro à frente de gente. Talvez você coloque seu apartamento à frente de pessoas. Talvez você coloque conquistas financeiras. Talvez você coloque os animais e nada contra eles acima de pessoas. Mas Jesus está falando, olha, nesse caminho de discipulado, o amor em relação às pessoas é um amor que é incondicional. Quantos creem que Jesus te ama hoje? Diga amém. Eu não fui convencido. Quantos creem que Jesus te ama? Diga amém. Amém por isso? Você crê nisso? Crê mesmo com os seus problemas aí? Certeza? A pessoa falou, não sei, pastor. Comecei a ficar em dúvida. Jesus te ama. E se você crê que Ele te ama hoje, você tem que crer que Ele te ama daqui 10 anos. Amém? Sabe por quê? Porque você tem uma visão de tempo limitada, mas Jesus tem uma visão eterna. Se você vai pisar na bola daqui 10 anos, Jesus já sabe, sim ou não? Sabe. E se você vai pisar na bola daqui 10 anos, Jesus já sabe, mas Ele te ama hoje. Se as suas falhas fossem o motivo para Ele não te amar, então Ele já está vendo daqui 10 anos, então Ele não te amaria hoje. Ou algum dia você já foi orar e Deus falou, não vou falar com você. Aí você fala, por que Deus? O que eu fiz? Eu pequei? E fala, não, mas vai pecar daqui 10 anos. Não. Ele sabe o que é daqui 10 anos, mas escolhe te amar hoje. Eu acho interessante quando a gente vai fazer lá no casamento. No casamento é interessante. Algumas pessoas falam, não pode ter aquela coisa na riqueza, na pobreza, enfermo com saúde. Não, tem que ter aquela coisa. Porque o amor incondicional é uma disposição de saber, olha, ainda que você fale, ainda que você erre, eu te amo. No caminho de crescer como discípulo de Jesus, não tem como crescer como discípulo de Jesus e não crescer no caminho do amor. Não tem como crescer no caminho de Jesus e não crescer no ambiente onde nós amamos as pessoas, onde nós damos às pessoas a oportunidade. Eu te digo, nós só vamos ser quem somos de fato no ambiente de amor incondicional. Você conhece a história de Adão e Eva? E quando Eva vai comer do fruto, e esse final de semana eu fiquei sabendo que a serpente falou para a menina, come que emagrece, ela comeu. O diabo falou, Eva, emagrece, ela tomou e comeu. Mas, você conhece a história? Eles caem, e eles andavam nus. Por que eles estavam nus diante de Deus?
porque eles tinham plena consciência de amor. E quando eu estou no ambiente de plena consciência de amor, eu posso ser quem eu sou. Porque me cobrir fala de criar uma reserva com medo de ser inteiramente quem eu sou, na possibilidade do outro descobrir quem eu sou, e não me amar por ver que quem eu sou talvez não seja uma figura que mereça tanto amor. A Bíblia diz então que agora eles caem, eles perdem a revelação plena do amor. E porque perdem a revelação plena do amor, agora eles têm que se cobrir, eles têm que esconder, eles têm que fingir ser quem eles não são. Deus colocou pessoas na sua vida para que você ame incondicionalmente, independentemente daquilo que elas se tornem. Independentemente daquilo que elas se tornem. Deus colocou pessoas e isso aperfeiçoa em você um ambiente para ser um discípulo de Jesus. Dias atrás o irmão, eu conversei com o irmão e falou: pastor, estou louco para desviar, mas não estou conseguindo. Eu falei: por que, irmão? Ele falou: pastor, porque os irmãos ficam me cercando, eu não tenho outras amizades, e o pessoal sabe que eu não estou tão certo assim das ideias, mas todo mundo continua me amparando, me abraçando, continua sendo família comigo. Esse final de semana, um irmão lá no encontro de casais compartilhou o testemunho dele, muito oportuno no ambiente de casamento, que ele foi livre da pornografia por Deus, e que Deus libertou ele da pornografia. Ele contando testemunho. Depois eu fui conversar com ele, não conhecia o testemunho dele. Falei: irmão, que poderoso, casado, teve que confessou para a esposa, e aí ele estava dizendo, quando ele confessou para o líder dele, ele falou que ele ganhou um abraço. O pastor, aquele abraço me desmontou. Mas ele disse: quando eu era adolescente, eu fui confessar o meu pecado, fui excluído da igreja, e pior, o pastor proibiu todas as pessoas terem contato comigo, e tinha uma casa que eu dormia todo final de semana. Eu sei que todo mundo fala: nossa, pastor, mas quando o irmão peca, a nossa atitude às vezes não é de excluir dessa forma, mas de excluir do nosso cotidiano, de excluir do nosso nível de reputação, de excluir do nosso nível de carinho. Mas que evangelho é esse? Que quando alguém está mais precisando, nós vamos olhar para ele e falar: não, esse aí não. Ele falou: pastor, aí eu tinha trabalhado tempos para ganhar para Jesus o filho de um casal da minha igreja. E aí o que acontece? Eu ganhei o filho deles para Jesus. Eu dormia na casa dele direto, era constante, ele era adolescente. Quando o pastor me excluiu, ele me excluiu de púlpito, mas aí, na outra semana, eu fui normal na casa dessa família. Quando eu cheguei lá, o pai da família sentou todo mundo e falou: eu tenho algo para falar para você. Você não é mais bem-vindo na nossa casa. Eu gostaria que você nunca mais voltasse na nossa casa. Sabe o que é isso? É controverso o ambiente de amor incondicional. Uma igreja e um cristão, quanto mais maduro ele é, mais ele consegue conviver com o defeito do outro. Aí você fala: pastor, mas conviver com o defeito do outro? Não, é que esse amor incondicional tem poder de constranger. Esse amor incondicional tem poder de transformar. Esse amor incondicional tem poder de fazer com que o nosso coração seja constrangido. Quando nós falamos sobre esse amor incondicional, é um ambiente que nos prepara para ser discípulos de Jesus. A igreja precisa ser um ambiente de amor incondicional. Ter Jesus no centro é quando eu já não estou mais no centro. O outro é a prioridade. Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o filho foi e gastou tudo que tinha. Queimou tudo usando droga. O menino foi ao mais baixo nível. E quando ele volta para casa, o que o pai faz? Uma festa. Mas a chave também da parábola não é o pai, é o irmão mais velho. Na cultura judaica, dividia-se a herança. 2/3 da herança era para o irmão mais velho, e o que restava era para os irmãos mais novos. Suponhamos que tivesse só esse irmão mais novo. 2/3 da herança ficou para o irmão mais velho, e o outro terço da herança ficou para o irmão mais novo, que foi, gastou tudo, fez um monte de besteira. Quando ele volta para casa, quando ele está de volta, o pai faz uma festa para ele. Mas o fato é o seguinte: será que seria o pai que deveria fazer essa festa? Não.
Quem deveria fazer essa festa? Quem deveria participar e fazer tudo isso? É o irmão mais velho que estava na casa. O ambiente de aceitação do pai nós já temos, mas o irmão mais velho poderia pegar os 2/3 que ele tinha e fazer uma festa, e falar: meu irmão estava morto, agora ele reviveu. Esse irmão podia fazer uma festa. Sabe qual é o nosso papel? Qual é a nossa função na igreja? É fazer festa para os irmãos que ainda não entenderam, estão desperdiçando a herança. Uma igreja madura não é aquela que põe para fora quem está com problema, é aquela que tem um ambiente de amor, aceitação e transformação. Mas uma terceira escola que Jesus nos coloca nesse caminho de discipulado é a escola da santidade. A escola da santidade, lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz com todos, se possível com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, estudando um pouco Hebreus 12, 14, fica meio complexo, porque a Bíblia está dizendo: sem santidade ninguém verá a Deus. Mas espera aí, em outro momento a Bíblia diz que é de contemplar Ele que nós somos transformados, a mesma imagem de quem Ele é. Então como é isso? Se eu preciso ser santo para ver a Deus, mas se eu só consigo ser santo quando eu vejo a Deus, como é que é isso? Para você entender esse versículo, a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? Que se não houver santidade na minha vida, ninguém verá a Deus na minha vida. Por isso que a Bíblia está dizendo: sem santidade ninguém vai ver Deus. Por que nós precisamos de caminhar no caminho de santidade? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos a expressão de Jesus. Mas sem santidade, ninguém pode ver Deus. Para que as pessoas enxerguem Deus na nossa vida, precisa haver santidade. Agora, santidade é um ambiente que é propiciado também, é gerado nesse ambiente de discípulos de Jesus. Um ambiente onde nós podemos errar. Um ambiente onde nós podemos confessar. É interessante porque tem alguns ambientes que eles forçam de alguma forma o ambiente de religião, para que as pessoas não sejam transformadas de fato, para que todo mundo coloque uma máscara e não viva uma transformação genuína. Já viu aquela coisa, a esposa que fala para o marido: olha, eu ouvi que fulano traiu a esposa. Se eu descobrir algum dia, de alguma forma, se passar pela minha cabeça, se eu assistir um filme e achar que parece com a gente, se eu um dia sonhar que você me traiu, eu corto tudo que você tem. Você entendeu? O que aquela esposa está produzindo naquele marido? Um ambiente que é contraponto ao ambiente de discípulos de Jesus. Ela está produzindo um ambiente que está obrigando ele. Já vê aquela coisa? Quando você coloca o pecado taxativamente: olha, ninguém pode pecar aqui, porque se alguém pecar aqui, isso é... Não. Pastor, eu vou pecar? Tomara que não. Mas a Bíblia diz: você tem um advogado junto ao Pai. Mas no ambiente onde nós estamos como discípulos de Jesus, crescendo em santidade, o ambiente tem crescimento em santidade, nós trazemos para Tiago: confessai as vossas culpas uns para os outros. É um ambiente onde eu tenho liberdade de confessar as minhas culpas. É um ambiente onde eu posso chegar e compartilhar o meu coração. O ambiente que me priva de compartilhar o meu coração é um ambiente que me priva de ser curado daquilo que eu estou. Quanto mais nós tivermos uma comunidade de discípulos de Jesus, nós vamos ter cada vez mais facilidade de confessar as nossas culpas uns para os outros, sabendo que eu vou confessar minha culpa, e cada vez quando eu entro nesse ritmo de confessar as minhas culpas, cada vez elas vão se tornando menores, porque eu começo a entender: é um ambiente onde eu não tenho restrição, porque o ambiente de santidade é um ambiente de cura, não é um ambiente de gente super espiritual, ou melhor, super espiritual é quando eu tenho disposição de confessar as minhas culpas, mas para isso, eu preciso de pessoas que eu possa ter acesso,
pessoas que eu sei que eu vou compartilhar, eu não vou sair pior, eu vou sair melhor, pessoas que eu vou abrir o meu coração, e eu vou ter uma palavra de vida, de transformação. O ambiente de discipulado de Jesus, não interessa de quem seja, você está preparado para amar e para curar quem quer que seja o seu marido, seja o seu vizinho, seja o seu primo, seja o seu líder, ou seja o seu pastor. No ambiente de maturidade, tantas igrejas são destruídas quando seus líderes pecam. Sabe por quê? Porque no ambiente de maturidade, nós podemos curar até as pessoas que estão acima de nós. Nós podemos, diante das fraquezas e debilidades das pessoas, ser um canal de cura para elas. Quando nós estamos falando desse caminho de discipulado de Jesus, outro dia eu vi uma igreja que um líder pecou, não vai acontecer isso com você. Mas eu te digo, uma igreja madura de discípulo de Jesus, ela está disposta a, se preciso, curar até os seus pastores. Ela está disposta a olhar e entender, espera aí, eu sou um canal de cura. Um discípulo de Jesus, ele é um canal de cura. Sabe, se a Bíblia está dizendo que nós devemos confessar, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. O que a Bíblia está dizendo? Que nesse ambiente de discipulado de Jesus, eu posso ser um canal de cura na vida das pessoas. Ei? Foi só impressão minha? Eu posso ser um canal de cura na vida das pessoas. Eu posso sentar com as pessoas, eu posso curá-las. Sabe qual é o problema? É quando a gente começa a estabelecer um ambiente frágil de relacionamentos religiosos. Não tem gente super perfeita. E se tem um lugar assim, é mentira. É superficial. E à medida que nós nos envolvemos com as pessoas, nós somos chamados a ser um canal de cura na vida das pessoas. Nós somos chamados a ter um ambiente de igreja onde você não precisa ter segredos, onde você se sente livre. E é interessante, sabe por quê? Porque no seu pior dia, que venha na sua cabeça os irmãos da igreja para você ligar. Que na pior besteira da sua vida, que venha na sua cabeça os irmãos da igreja e falar, vou ligar para esses irmãos. Eles vão vir aqui na minha casa. Eles vão olhar nos meus olhos. E eles vão poder ser canal de cura. A igreja não é um ambiente que expulsa doentes. A igreja é um ambiente que trata doentes. A igreja não é um ambiente que discrimina quem está doente. Sabe por quê? É interessante, porque na velha aliança existia algo. Se alguém tivesse lepra, ele tinha que ser colocado para fora da cidade. Pegou lepra, tem que sair da cidade. Por quê? Porque o leproso podia contaminar os outros. Então, o leproso saía do arraial. Ele tinha que sair do meio dos amigos, ele tinha que sair do meio de todo mundo. Colocava o leproso para fora, porque todo mundo agora tinha a possibilidade de pegar a lepra. Mas na nova aliança, aquela mulher com fluxo de sangue, que era impura, que não podia tocar ninguém, a Bíblia diz que ela rompe a multidão e ela toca na orla de Jesus. O que acontece quando ela toca na orla de Jesus? Ela é curada. Na velha aliança, quem toca impuro, contamina. Na nova aliança, quem toca impuro, cura. Recebe do fluir da cura. Sabe qual é a questão? Nós como igreja não podemos ter medo de ser canal de cura na vida dos irmãos. Esses dias eu falava isso para alguém. Nós precisamos ser a igreja que sabe que, olha, os impuros que estão no nosso meio, quando eles tocarem, nós não seremos contaminados, eles é que serão curados. Você crê nisso? Quando nós falamos desse ambiente da igreja, dessa última escola, que é essa escola de uma disposição de crescimento em santidade, nós falamos de uma escola de perdão. Sabia que o padrão de Cristo é que você não tem que perdoar as pessoas? É que ao te ofender, você já tenha liberado perdão, então você nem se sente ofendido mais. É interessante porque Jesus na cruz, Ele perdoa todos os seus pecados. E toda vez que você vai pedir perdão, Jesus olha nos seus olhos e fala, você está me pedindo perdão? Mas você já está perdoado. A gente sente e fala, Senhor, eu tenho que te confessar algo. É assim que nós deveríamos viver os nossos relacionamentos. Minha esposa vai sentar comigo,
Porque o pior pecado é o pecado da justiça própria, de agora eu ter que esconder o meu pecado, é o orgulho de ter que quebrar, e o ambiente que produz o orgulho de eu não poder quebrar o meu orgulho para confessar as minhas fraquezas, é um ambiente que não tem crescimento de santidade. Mas a minha esposa falando, amor, eu preciso te confessar uma coisa, e eu digo para ela, eu nem sei o que você vai falar, mas eu tenho uma boa notícia para te falar, você já está perdoada. Eu nem sei o que você tem para me dizer, mas eu te falo algo antes, independentemente do que você me diga, eu já defini, você está perdoada. Quando você vai confessar para Jesus, você não confessa para ser perdoado. Você só confessa para ser livre da acusação, porque você já está perdoado. Você senta com Ele e fala, Senhor, tenho que te confessar, Senhor, você tem que saber o que eu fiz, meu Deus do céu, você ficar sabendo, como se você não soubesse, mas você ficar sabendo, Ele diz, eu nem sei o que você vai falar, mas tenho algo para te dizer, você já está perdoado. O ambiente de santidade flui do ambiente da revelação de que eu já estou perdoado. Sabe, para nós concluirmos, suponhamos que eu pudesse pegar toda a história da humanidade, lá do Éden, Adão e Eva, ao final de Apocalipse, o casamento de Jesus com a noiva. Suponhamos que eu consiga pegar toda essa história, transformá-la em um filme. E suponhamos que eu transformasse toda essa história e virasse um filme de 2 horas. E agora você teria uma parte nesse filme. A sua história entraria nesse filme também. E a sua história vai fazer parte desse filme que conta a história de toda a humanidade em 2 horas. Sua história, desde o dia que você nasceu ao dia que você morreu, vai fazer parte desse filme. Se esse filme de toda a humanidade tem 2 horas, quanto tempo duraria a sua história? 0,00001 segundos. Sua história, nesse contexto, não seria absolutamente nada. Mas suponhamos que você está empolgado, vai estrear esse filme e vai aparecer a sua história nesse filme. Você vai e fecha uma sala de cinema, vende tudo que você tem e paga a bilheteria para todo mundo que você conhece. Você fala, olha, vai passar um filme da história. E nesse filme da história, eu estou lá, eu vou aparecer lá. Nesse filme da história você vai ver, aparece eu, aparece a minha vida inteira, aparece minha história inteira. Eu estou vendendo tudo para vocês irem para lotar a sessão do cinema. E aí todo mundo vai. E todo mundo assiste o filme. Quando chega no final do filme, todo mundo fala para você, rapaz, eu nem te vi no filme. Fala, como assim, não me viu? Não te vi. Como assim? Não tinha uma cena que passava o helicóptero e tinha um monte de gente embaixo? Tinha. Eu estava lá. Você não me viu? Não vi. Não, foi 1 segundo. Não te vi. Sabe qual é a questão? É que a história inteira da humanidade aponta para um protagonista. Sabe para quem aponta? De Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, esse filme tem um protagonista aparecendo o tempo inteiro: Jesus. Nessa história não tem espaço para outro protagonista. Mas sabe qual é o problema da nossa vida? É que a gente passa a vida inteira querendo ser protagonista de uma história que não é nossa. Não diz respeito à sua vida. Não diz respeito ao que você pode fazer. Tudo diz respeito a quem Jesus é. E aí sabe qual é o problema? É que agora, como discípulos de Jesus, nós só somos uma imagem que reflete Jesus. Nós só somos um espelho. A nossa história é só para ser um espelho que mostra o protagonista. A nossa história, a nossa vida, o nosso casamento, o nosso dinheiro, os nossos dons, as nossas habilidades, tudo isso é só para ser um espelho, para quando as pessoas olhem, elas não enxerguem você, elas vejam Jesus. E sabe qual é o problema? É que às vezes a gente investe todo o nosso recurso, toda a nossa vida,
toda a nossa disposição, toda a nossa saúde para querer aparecer nessa história. Mas já está definido. Só tem um que pode aparecer nessa história. Só tem um que pode ser o protagonista dessa história. Só tem um que é importante nessa história. E qualquer tentativa de usar a sua vida para um plano que não seja mostrar Jesus, vai ser frustração para a sua história. Qualquer tentativa de usar o seu dinheiro, qualquer tentativa de usar os seus recursos, qualquer tentativa de usar o seu tempo, qualquer tentativa de usar a sua família, é o mesmo que se desgastar para no momento do filme você não aparece. O importante não é o quanto vão lembrar de você. O importante é que ele nunca seja esquecido. O importante não é o quanto você vai aparecer. O importante é que ele nunca deixe de brilhar. Sabe quem são esses discípulos de Jesus? São aqueles que entenderam qualquer tentativa na minha vida de usar a minha história para algo que não seja mostrar Jesus. É algo sem sentido. Daqui a alguns anos, todo mundo vai esquecer de nós. Mas que Jesus não seja esquecido. Daqui a alguns anos, a casa que eu morei, que eu gastei a vida inteira para construir, as roupas que eu tanto gostava, o que eu tanto fiz, não vão ter sentido. Sabe o que vai ter sentido? O quanto eu gastei a minha vida para mostrar. É Jesus. Se a banda puder subir, é Jesus. João Batista, o homem mais notável de todo o Velho Testamento, ele descobriu isso. Olha aqui para mim, ninguém foi mais notável que João Batista. Sabe o que João Batista pega com toda a história dele? Ele poderia ter tido a tentativa de construir um reino particular dele. Ele poderia ter tido a tentativa de fazer alguma coisa que fosse particular dele. Mas João Batista entendeu o seguinte: quando ele viu o protagonista da história, ele disse: eu vou perder meu tempo se eu quiser fazer alguma coisa que não seja para ele. Eu vou perder meu tempo se eu quiser edificar algo que não seja para ele. O que João vai fazer? João vai dizer: eu só sou uma voz. Oh, meu irmão, que o Senhor te dê revelação nessa noite. Sua família é só uma voz. Seu dinheiro é só uma voz. Seus dons são só uma voz. Para que eu apareça, pastor? Não. Para que o meu nome fique na história? Não. Para que eu seja alguém notável? Não. João disse: vem alguém após mim, que é muito maior que eu. João diz: eu não sou digno, eu só sou uma voz que ecoa no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Será que hoje você precisa entender que esse filme não é sobre nós? Esse filme é sobre Jesus. Eu te convido nessa noite a você perder a sua cena e parar de divulgar o seu nome. Você perder a sua cena e parar de investir em você. E a sua minúscula cena na história da eternidade. O seu único flash na história de toda a eternidade. Eu te convido a pegar o seu único flash, a sua única oportunidade. E nesse contexto dessa história, o seu pequeno, a sua pequenina participação para divulgar o nome de Jesus. Será que nessa noite você pode dizer isso para ele: Jesus, eu quero dar a minha pequena participação para você. Eu quero dar essa oportunidade tão pequena para o seu nome. Sabe por quê? Não tem sentido. Sua vida é muito pouca para você ser alguém.
Sua vida é muito pequena para você construir alguma coisa fora daquilo que está em Cristo. Feche seus olhos onde você está.